E por falar em beatnik, né? Até onde isso foi no Brasil, né? Vamos agora focar na cultura, na literatura no Brasil. Se os beatniks foram contra a cultura lá nos Estados Unidos, publicação do On the Road em 1957, 1960, e depois isso culminaria na cultura hippie, né? No Brasil isso teve também uma influência. Nós teríamos uma influência na questão da poesia marginal, que, como já foi falado, seria a poesia feita por mimeógrafo, panfletária, os poetas que não tinham poetas, escritores, artistas que não tinham acesso a grandes editoras, grandes gravadoras, começaram a fazer arte com o que tinham. Era botar a mão na massa. Era uma coisa bastante marginal, à margem. É aí a criação, a origem, a gênese da cultura underground, né? Que está fora do mainstream. Então eu faço a você mesmo. As pessoas tinham que falar, tinham que se manifestar. Isso piorou, digamos assim, teve o ápice após o golpe de 64, onde houve a ditadura militar, e o AI-5, né, o ato institucional da Lei 5, que foi decretada a censura. Tudo que fosse publicado, música, canção, livro, teria que passar por um crivo dos militares. Se eles achassem que aquilo ali fosse contra os bons costumes, não estivesse de acordo com a moral, com o que eles tinham como ideologia, não iria passar, seria censurado, seria que mudar a letra ou seria barrado. Então foi aí que começou essa contracultura brasileira, que culminou na poesia marginal, que tem grandes líderes como Chacal, Cacaso, e lembrando também que isso meio que veio também dos beatniks, né? Assim como eles usavam uma espécie de pseudônimo ou codinome, né? Ou até uma espécie de heterônimo, pegando pessoa, eles usavam um nome artístico. O Chacal também seria o Ricardo, o escritor Ricardo usava o pseudônimo Chacal, e o Antônio Carlos usava o nome Cacaso. Aí tinham vários artistas, alguns usavam o próprio nome mesmo. Torquato Neto, que até compôs também canções, o Titãs, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então aí começou a mistura da poesia, da literatura com a música. Isso vai combinar no tropicalismo. Começou ali por volta de 68, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil e companhia. Os grandes artistas, poetas da MPB. Então veja até onde foi a influência dos beatniks, né, no Brasil. Mas no Brasil foi muito mais explorada a questão da criatividade, né? Isso que eu acho interessante. Para poder burlar essa censura, era necessário grande criatividade do artista, do compositor, duplos sentidos, falar nas entrelinhas, coisa que está bastante em falta hoje em dia, né? Tem pessoas que acham que realmente mostrar a bunda, ser bastante erótico, bastante causador, vai culminar em algum protesto, alguma manifestação, vai fazer alguma diferença na Amazônia, em incêndio, enfim, em alguma coisa partidária. Você vê que é um discurso bem vazio. Mas enfim, vamos voltar aos nossos verdadeiros artistas. Então se você pega até os nomes das revistas, né, são bastante criativos. Né? Nuvem Cigana, Poesia em Greve, Nave Louca, Ofeto. E é bastante curioso esses nomes, essas revistas. E era tudo feito em mimeógrafos, que era uma espécie de xerox da época, era feito em carbono, com álcool. Você botava numa máquina e rodava. Faziam várias cópias. E que realmente queriam fazer arte. Não era questão de ganhar dinheiro, de patrocínio. Era querer publicar, manifestar sua opinião, ser contra a censura. Então vê que tem uma coisa bastante profunda, né? Bastante visceral. Então, vou até ler aqui um poema aqui do Chacal que eu acho muito interessante, é curtíssimo. Vai ter uma festa que eu vou dançar, até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço pro resto da vida. Então era esse sentimento que tinha o poeta marginal. Era o fazer poético, a inspiração a todo custo. Não importando ser preso, ser exilado, era realmente ter uma bandeira a defender, né? Com unhas e dentes, né? Isso é muito interessante. E depois se ia até combinar nas bandas punk de Brasília, né? Como Legião Urbana, Plebe Rude. Inclusive até o Plebe Rude tem uma música chamada Censura, né? A censura, a única entidade que ninguém censura, né? Ela pode censurar todo mundo, mas ninguém censura ela, né? Questionando, criticando o poder, né? Então a crítica era bastante vigente nessa época, né? O artista realmente queria expor sua opinião, até mesmo não podendo, né? Através de palavras, imagens, música, arte.
Esse que dá mais brio, né? Esse período que teve no Brasil. Apesar de ter bastante forças antagônicas dos poderes arbitrários, tentativa de calar o povo, o artista era muito mais eloquente, tinha muito mais o que dizer, muito mais o que lutar, né? Era bastante mais criativo, né? Então vamos deixar que volte esse tipo de questão no Brasil, para que o artista se coloque de novo nesse grande patamar, né, da arte que ela exige de nós.